Bom, nos primeiros anos de vida, a criança passa por um desenvolvimento absurdo, né? Então, assim, ela sustenta a cabeça, depois ela passa a segurar objetos, depois ela senta, engatinha, anda, fala. Então, é um desenvolvimento absurdo durante um ano de vida, né? O primeiro ano de vida, né? O primeiro e o segundo ano de vida. E da mesma maneira, acontece também a capacidade dela mastigar, né, que evolui. Então, desde o leite materno, depois ela passa a alimentos amassados, depois a alimentos picados. Então, isso evolui muito rapidamente, né? Então, de mês para mês, às vezes de semanas, isso evolui drasticamente. Então, a alimentação, a oferta de alimentos, ela precisa ser rápida, precisa ser ágil. Porque se você perde essa oportunidade de oferecer um alimento novo, um alimento diferente, alimentação variada para essa criança, vai chegar um pouco mais para frente, ela não vai aceitar mais. Vai ser mais difícil para introduzir, porque por volta dos 2 anos a criança começa a ter as próprias escolhas, a observar o mundo à sua volta. Então, um alimento que a família não come, por que ela vai comer? Ela já começa a questionar, né? A não aceitar o alimento, né? Porque ela pensa que é ruim, né? Ela já entende isso. Então, assim, e da mesma maneira acontece a consistência, a evolução da consistência. Então, a alimentação primeiro ela é amassada, depois ela é mais em pedaços, até que evolua a consistência normal, né? A consistência é só em pedaços menores. Então, isso também precisa ser evoluído de maneira rápida, precisa ficar atento a esse tipo de intervenção, para não perder. Porque quando chega nesse momento, a seletividade alimentar se torna um grande problema para as famílias, gerando uma grande ansiedade normalmente, né? O que acontece? Existem algumas estratégias que a gente pode utilizar para estimular essa alimentação saudável. Primeiro, obviamente, é o contexto da família, né? Se a alimentação da família for saudável, da criança vai ser saudável também. Então, assim, não adianta você oferecer para ele um prato lindo, cheio de verduras, legumes, uma coisa maravilhosa, arroz e feijão, e você comer um hambúrguer, uma batata frita na frente dele. Ele vai querer a sua comida. O maior exemplo, a maior maneira de aprender é observando os pais, observando o cuidador, quem está diretamente relacionado à criança, quem está oferecendo o alimento à criança. Então, é fundamental que a família coma junto, que sente todo mundo junto, com satisfação, ofereça comida, fale o que tem no prato da criança, que todos os pratos têm os mesmos alimentos. É importante também se a criança demonstrar rejeição a algum alimento específico, que não desista, né? Que a família continue insistindo. De repente, oferecer esse alimento de uma outra preparação, em forma de purê, assado, cozido, né? Temperadinho, de uma outra maneira, né? Oferecer o mesmo alimento de outras maneiras e não desistir. De repente, levar a criança ao supermercado para ela escolher os alimentos. Se tiver a oportunidade, levar a criança à horta para ver de onde vem aquele alimento. Plantar um alimento, colher um alimento, isso é extremamente importante. Além disso, também, uma maneira de aprender, de melhorar essa relação da criança com um certo alimento, é tirar o alimento do contexto da mesa. Por exemplo, levar o alimento para brincadeira, fazer um carimbo de alimento, botar tinta assim numa maçã, por exemplo, e carimbar no papel. Levar o alimento para um outro contexto, que não seja para comer, de maneira leve, de maneira descontraída. Isso tudo vai fazendo com que a criança se aproxime do alimento, né? Estimular também a fazer um prato colorido. A criança gosta de ver um prato colorido, um prato bonito, deixar a criança botar a mão, manusear os talheres, interagir com ela comendo, dedicar mesmo um tempo, paciência para a refeição. Elogiar a criança e ficar atento também aos sinais de fome e saciedade. Se ela não estiver mais aceitando, se ela estiver afastando a cabeça. Então, são os sinais que a criança dá de fome e saciedade. Da mesma maneira que existem coisas que a gente deve estimular, tem outras atitudes que a gente deve evitar. Como, por exemplo, forçar a criança a comer, oferecer TV, ou celular, tablet para a criança comer. Isso deve ser evitado fortemente. Utilizar eletrônicos, né?
jogar enquanto está comendo, isso não deve ser encorajado de maneira nenhuma. Alimentar a criança enquanto ela anda pela casa, ficar correndo atrás da criança, isso não deve ser feito. Esconder o alimento da criança em outras preparações, né? Então, assim, esconder o alimento não é uma boa, definitivamente uma boa opção. Evitar também dizer frases, se raspar o prato todo para ganhar a sobremesa, aquelas frases clássicas, né? Se você não comer, eu vou ficar triste. Então, se você não comer, não vai brincar. Tipo, essas ameaças, isso não deve ser feito de maneira nenhuma. Então, assim, só mais uma, só mais uma, só mais uma, né? Pra quem? A criança está satisfeita. Então, você não está ajudando ela a ter uma boa relação com o alimento, não está ajudando ela a entender o mecanismo de fome e saciedade. Então, é importante respeitar, tá? Então, todas essas estratégias que eu falei já foram testadas e contribuem efetivamente para incentivar a autonomia da criança, para que ela experimente novos sabores, cheiros, texturas, que favorecem mesmo o protagonismo da criança na sua história com a alimentação, né? De uma maneira gradativa e respeitosa. Então, nunca forçando a criança a comer, sempre de uma maneira respeitosa, escutando o que ela tem ali para oferecer, para dizer para a gente, tá? Do jeitinho dela.